Muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos àquela palavra de Deus para começar os nossos dias na presença do Senhor. Quero compartilhar um texto que está lá no livro dos Juízes de Israel. Juízes, capítulo de número 2, versículo 10. E assim está escrito: Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a outros deuses. Nós temos falado nesses últimos dias acerca de um Deus geracional, de um Deus que abençoa geracionalmente aqueles que obedecem e servem, um Deus que pune geracionalmente também, de forma a corrigir os seus filhos, aqueles que de alguma forma corrompem algum princípio e mandamento. Quando eu estava meditando nesse texto agora há pouco aqui, fazendo os meus estudos diários, algo me chamou a atenção. Esse acontecimento aqui, ele segue a entrada, sucede a entrada do povo de Israel na terra de Canaã, na terra prometida. Logo após a morte de Josué, aquele que ficou responsável por levar e fazer com que o povo atravessasse o Jordão e adentrasse na terra que havia sido colocado como promessa desde de Abraão, como nós temos falado nos últimos dias aqui. E nesse momento aqui, não somente Josué já havia morrido aos 110 anos, mas também todo o povo que havia entrado na terra de Canaã. E nessa estação aqui deles, nesse tempo específico, uma nova geração estava se levantando, e a Bíblia nos ensina aqui que essa geração, ela não lembrava mais daquilo que os seus pais tinham vivido na presença do Senhor, e muito menos os milagres a qual o Senhor tinha submetido todo o povo de Israel, desde que eles haviam saído da escravidão do Egito, por exemplo, né? Desde o tempo que Moisés começou a coordenar e dirigir eles, a abertura do mar, provisão do céu, comida, roupa nascendo no corpo, tudo mais, tudo aquilo que a gente sabe que o povo de Israel viveu, só que esses jovens, essa nova geração aqui, eles não sabiam de nada disso. Eu quero chamar a sua atenção da missão que nós temos com as próximas gerações das nossas vidas. Quando nós falávamos no livro de Josué ainda, eu trouxe uma exposição de um texto aqui, que Josué pediu para que eles pegassem pedras no meio do Jordão, quando eles atravessaram lá em Josué 2, para que aquele monte de pedras fosse um marco para que as futuras gerações lembrassem. E existe uma responsabilidade, uma missão das nossas vidas com as próximas gerações. Afinal, nós conhecemos Deus pelos bons feitos que Ele fez com as gerações que passaram daqui. As pessoas que já pisaram nessa terra, elas deixaram um legado, e hoje nós colhemos deste legado, vivemos através das experiências quais eles deixaram para nós. E é muito importante que nós tenhamos essa responsabilidade para com as gerações que estão vindo, para que nós sirvamos de referenciais para essas pessoas. Então, essa geração aqui, eles começaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, porque eles não sabiam aquilo que Deus tinha feito pelos seus pais. Na verdade, os pais se calaram, os pais entraram na terra da promessa e começaram a viver toda aquela provisão, começaram a se relacionar com os povos ali que eles desobedeceram ao Senhor, começaram a reproduzir, digamos assim, da forma como Deus também não queria. Eles se encantaram pelo tamanho da bênção que o Senhor havia gerado sobre as suas vidas. E a consequência foi essa. Ao invés deles estarem ensinando, gerando, ministrando e principalmente educando os seus filhos no caminho do Senhor, eles estavam muito ocupados vivendo a promessa e a bênção que o Senhor tinha colocado sobre a vida deles. Uma lição muito poderosa para nós, meus irmãos. Por tantas vezes o Senhor tem gerado milagres, tem gerado uma provisão, tem nos dado uma certa liberdade nas nossas vidas, e pode ser que nós caiamos nessa cilada de nos seduzirmos por aquilo que o Senhor tem gerado nas nossas vidas, fazendo com que, ao invés de nós seguirmos a missão a qual havia sido colocada para nós aqui na terra, nós nos concentremos muito naquilo que o Senhor pode dar e não naquilo que o Senhor quer. Nós nos concentramos mais nas bênçãos do que propriamente no dono da bênção. Preciso lembrar você aqui que o último texto do Antigo Testamento, ele fala sobre um alinhamento de pais com os filhos, lá no livro do profeta Malaquias. Então ele fala sobre uma conversão dos pais aos filhos, esse alinhamento, algo geracional, e nós precisamos ter essa responsabilidade diante das futuras gerações. E eu deixo uma pergunta aqui para encerrar antes de orar. Se nós fôssemos recolhidos hoje, se eu e você fossem recolhidos hoje, qual seria o legado diante do Senhor que nós estaríamos deixando para as futuras gerações? Se nós fôssemos recolhidos hoje, como os nossos filhos conheceriam ao Senhor através daquilo que nós temos gerado? Reflexão importante. Pensa nisso, viu? Vamos orar? Pai, no poderoso nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, Paizinho. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu carinho, Senhor. Hoje aqui, diferente de alguns outros dias, nós falamos não dos direitos, das promessas que nós temos, Pai. Mas nessa manhã o Senhor permitiu que nós falássemos sobre os nossos deveres como filhos e os nossos deveres, a responsabilidade que temos com as futuras gerações, aquelas que estão vindo após a nossa, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa nos renovar um batismo de sabedoria nessa manhã, Senhor.
Que nós, assim como o povo de Israel havia feito anteriormente desta etapa aqui, possamos erguer altares, estruturas, Pai, para que as próximas gerações elas possam visualizar e lembrar e provar e ver o quanto o Senhor é bom, Pai. Que não sejamos nós cair neste pecado que o povo de Israel nesse momento caiu, Pai. Se iludiram com a bênção, se envolveram demais, se permitiram se seduzir demais com as bênçãos, Pai, e esqueceram do dono da bênção, esqueceram da sua missão como filhos de Deus, em proclamar e implantar o reino de Deus aqui na terra. E que não sejamos nós, Pai, que não sejamos nós cair nesse erro, nessa cilada dos nossos desejos, das nossas vontades, Senhor. Que não sejamos nós sermos seduzidos pelas bênçãos, ao invés de nos conectarmos com o dono da bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, seus sonhos, mas principalmente abençoe a sua casa. Tenha muita sabedoria, pois existe uma missão agora em andamento, e essa missão fala sobre convertermos o nosso coração de pais aos corações dos filhos, para que as futuras gerações possam lembrar não somente das coisas que o Senhor fez chegar sobre as nossas vidas, mas principalmente lembrar de quem fez chegar essas bênçãos sobre nós. Esse quem é o Senhor. Nós precisamos conduzir os nossos filhos na presença e no caminho do Senhor. Deus abençoe sua vida.